Vamos então abrir a palavra do Senhor em Romanos. Romanos no capítulo 1. Nós vamos prosseguir a partir do versículo 24, porque na semana passada nós ouvimos a exposição dos versículos 18 a 23. Quando nós começamos a estudar Romanos, nós fomos instruídos aqui que a mensagem desta carta, o propósito de Paulo ao escrevê-la, é justamente mostrar que, pelo Evangelho, a justiça de Deus se revela. Então, Paulo, na sua introdução, ele nos conduz a este tema que Paulo expressa perfeitamente o resumo de toda essa carta nos versículos 16 e 17, que dizem assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus sobre a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esse é o assunto, é o tema da carta. Tudo o que Paulo está falando aqui gira em torno deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação e que justifica as pessoas que creem nele. Esse é o assunto. E então, Paulo começa a falar, a partir do versículo 18, no estado em que se encontra a humanidade. E como Deus se relaciona com estes homens que estão perdidos. O que Paulo diz a respeito da maneira como Deus olha para a humanidade caída está revelado no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, nós encontramos que o Evangelho revela a justiça de Deus, não é? E, nesse sentido, também, todos estão perdidos, todos deveriam estar perdidos. O Evangelho revela a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho celestial, por isso a ira de Deus se revela do céu, mostra que Deus está irado e todas as pessoas estão justamente condenadas. Então, nós chegamos à conclusão de que, se todos estão perdidos, todos estão condenados, o fato é que todos necessitam de salvação. É justamente este tema que nós estamos tratando desde o domingo passado. Todos precisam de salvação. E, de uma maneira muito específica, para não fugirmos do assunto da carta de Romanos, todos precisam do Evangelho. Por que todo mundo precisa do Evangelho? Porque todo mundo, aos olhos de Deus, é pecador e merece condenação. Isso é o que Paulo nos ensina aqui. E aí nós vimos que como é que nós nos tornamos condenáveis? Como é que o homem atraiu para si a ira de Deus? Então, Paulo vai dizer para a gente, nos ensinou aqui, não é, por meio da palavra, e no sermão passado nós podemos olhar mais profundamente para isso, que a razão, o porquê de Deus estar irado, deve-se ao fato de Deus ter se revelado para o homem de maneira fácil, clara, objetiva, de forma que todo mundo pode ver, mas, mesmo assim, o homem preferiu suprimir essa verdade, suprimir essa revelação de Deus, porque o homem amou a injustiça. O homem preferiu a injustiça. E, para viver na injustiça, ele, então, negou o conhecimento de Deus. Aí Paulo vai dizer que, justamente por eles negarem o conhecimento de Deus, mesmo tendo conhecido a Deus, estes homens se tornaram loucos,
A sabedoria deles, na verdade, se configurou uma grande loucura. E como é que essa loucura se manifestou? Os homens se tornaram idólatras. Ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Adoraram o próprio homem, adoraram animais. E é essa grande troca do Criador pela criatura, é essa supressão do conhecimento de Deus, é essa rejeição da verdade que torna o homem condenável diante do Senhor. Não apenas condenável, mas, de fato, condenado. E aí não importa qual seja a sua posição moral. Porque agora nós vamos ver como Deus manifesta a sua ira. Já vimos que Deus manifesta, já vimos por que Deus manifesta, e agora nós vamos ver como Deus manifesta a sua ira com estes homens que suprimiram a verdade pela injustiça. Eu falei que, até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo vai explicar exatamente como todos os homens estão debaixo de condenação. O primeiro grupo, Paulo está olhando para os gentios, as pessoas do Império Greco-Romano, e descrevendo a forma de vida deles, que é o que nós vamos ver hoje, versículos 24 a 32, e ele vai encontrar um grupo de pessoas que é controlada pela imoralidade, sobretudo a imoralidade sexual, além de outros tipos de imoralidade, mas principalmente a imoralidade sexual. Pessoas que não têm lei, vamos dizer assim, pessoas que não têm nenhum padrão moral que restrinja o seu modo de viver. E facilmente a gente vai concordar que pessoas assim, que vivem uma vida tão depravada, tão devassa, merecem mesmo ser condenadas ao inferno. Na nossa forma de pensar, fica mais fácil entender que essas pessoas estão condenadas ao inferno, que é justo que Deus se ire contra elas e que elas merecem, de fato, serem castigadas. Mas Paulo também vai falar no capítulo 2 sobre um outro grupo de pessoas, e aqui ele está olhando especialmente para os judeus, que é o grupo de pessoas religiosas, moralmente corretas, pessoas que amam as coisas certas, que buscam uma vida asséptica, moral, ética, como um fariseu faria. Mas Paulo diz também que essas pessoas também, elas estão debaixo de condenação e elas também precisam do Evangelho. Eu faço questão de lembrar isso para os irmãos, porque hoje nós vamos ouvir sobre um grupo de pessoas que não é muito semelhante a nós, e que para nós é fácil aceitar que elas são condenáveis, mas também nos aguarda estudar um outro grupo de pessoas, que muito parecido conosco, não é? Um grupo de pessoas religiosas, de pessoas morais, e também precisam do Evangelho. Paulo diz que a palavra de Deus encerra todo mundo no Evangelho, todo mundo debaixo de condenação, portanto, todos precisam de salvação, todos precisam do Evangelho para serem salvos. Porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho revela a justiça de Deus para imorais, para moralistas, para qualquer pessoa. Todos carecem de salvação. Então, nós vamos ver hoje como a ira de Deus se revela dos céus. Falar sobre ira não tem sido muito comum nos nossos dias. Esse aspecto, esse atributo de Deus, esse aspecto do caráter de Deus, geralmente é evitado. O Deus que nós preferimos é um Deus que não se ira, é um Deus que é amor, um Deus que sempre é tolerante, para não dizer indulgente, com os nossos pecados. Mas a Bíblia nos revela que Deus se ira e está irado contra o mundo, e é fácil até de você ver como Deus está irado. A ira de Deus está revelada. E quando a gente estudar aqui como essa ira se revela, facilmente vamos entender que, de fato, o homem, o mundo, está debaixo da ira do Senhor. Então, vamos ler 24 a 32, por favor, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Por isso Deus
os entregou. Eu vou voltar do versículo 18, porque tem esse conectivo aí, é importante nós entendermos o fio da meada do pensamento de Paulo. Então diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora sim, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, aqui está Paulo nos explicando como Deus revela a sua ira dos céus. Deus está irado, porque o homem não rendeu graças, nem lhe deu glória, antes trocou o conhecimento de Deus pela injustiça, e trocou o Criador pela criatura. Por isso Deus, e Paulo então vai dizer a partir daí, como Deus manifesta a sua ira. Deus manifesta a sua ira entregando o homem. Deus manifesta a sua ira entregando o homem. Você vai perceber no versículo 24, Deus os entregou. Da mesma forma, no versículo 26, mais uma vez Paulo fala, Deus os entregou. E no versículo 28, novamente Paulo fala, Deus, ele os entregou. Então, o que nós temos aí é Deus, a sentença de Deus. Deus entregar alguém é uma sentença judicial. Essa palavra entregar faz parte do vocabulário jurídico do mundo romano, que quer dizer entregar para ser condenado, para ser punido, como se entrega ao meirinho, para que a pena seja executada depois que o juiz dá a sentença. Da mesma forma, você vai entender isso, se você pegar o que aconteceu com Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia e lembramos desse momento terrível na vida do nosso Redentor, quando ele foi entregue. Ele foi entregue ao Sinédrio, depois foi entregue a Pôncio Pilatos.
Esse entregar, não é justamente entregar para ser condenado, entregar para ser punido. Paulo, quando fala sobre a redenção em Cristo, em Atos e nas cartas, ele geralmente diz assim: Deus o entregou, Deus entregou a Cristo. Ou em Efésios ele fala que Jesus, no capítulo 5, fala que Jesus a si mesmo se entregou. Esse entregar, portanto, é um ato jurídico, é um ato de ser entregue para ser castigado. O Deus, então, entregou o homem para juízo. Deus sentenciou o homem a algumas coisas e agora o entregou para ser penalizado. A ira de Deus, então, se revela dos céus. De que maneira? Quando Deus entrega o homem. E entrega a quê? É aqui que nós vamos começar a ver como é que a ira de Deus está manifestada neste mundo, como ela se revela nesse mundo. No versículo 24, nós temos a primeira expressão de entrega. É sempre bom lembrar que o pano de fundo de Deus ter entregue é justamente isso aqui, não é? Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É por isso que Deus entregou. A primeira coisa que Deus fez, aqui segundo Paulo, é entregar os homens à impureza sexual. Veja aí o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então, a primeira sentença de Deus é tirar os freios morais do homem. Deus não tornou ninguém mais pecador. Deus não fez ninguém desejar algo que não desejava antes. O que Deus simplesmente fez foi não refrear mais o homem. A sentença de Deus é tirar os freios dos homens. É não intervir, é não agir para impedir que os homens pequem. A doutrina da graça comum mostra para nós que o mal só não foi ainda as últimas consequências no mundo, porque Deus refreia o homem. Deus põe limites à maldade humana. Nós não teríamos ideia do que seriam as coisas sem Deus nos refrear, sem Deus colocar limites ao homem. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo é que Deus, irado contra este mundo, gradativamente tira os limites dele, tira os freios do coração do homem, afasta a sua presença graciosa e então entrega o homem aos seus desejos. E esses desejos são pecaminosos. O que vai gerar isso? Uma degradação sexual ou imoralidade sexual. Então, quando você vê a humanidade entregue a um comportamento, uma vida de impureza sexual, e impureza sexual é tudo aquilo que envolve o sexo, mas não é regrado pela palavra de Deus. Isso é impureza sexual. Sexo fora do casamento, promiscuidade, adultério, todas essas coisas. Então, esta humanidade entregue à impureza sexual revela para nós a ira de Deus sobre os homens. Deus os entregou à impureza sexual. É por isso que nós, a cada dia, nos abismamos com o nível de libertinagem que nós encontramos no mundo. Essa semana, por exemplo, eu acho que o STF, ou STJ, negou a união poliafetiva. Negou por enquanto, certamente daqui a pouco isso vai ser possível. O que é a união poliafetiva? Se não bastasse o adultério em si, se não bastasse casamentos homossexuais, as pessoas agora querem casar-se em grupo. Eu caso com 2 mulheres, ou são 4 mulheres com 4 homens, formando um único casamento
casamento, forma de falar. Mas eles convivem, coabitam e vivem uma vida de total devassidão, trocando os casais o tempo todo e querem chamar isso de família. Em alguns lugares do mundo já há processos para que casamentos entre pessoas e animais sejam possíveis. A gente se espanta com o que acontece. Então, isso é o que está acontecendo, e brevemente nós estaremos habituados a isso. Hoje nós já tratamos com muita naturalidade as relações homossexuais. Quando nós olhamos o que se canta na nossa cultura, na nossa arte, o que nós mais vemos, nisso que se chama de arte, é imoralidade sexual. É uma porcaria que não dá para você ouvir de forma alguma. E por que as pessoas têm essa mente tão imoral? Por que essa degradação sexual? Porque Deus tirou o freio, as pessoas estão entregues a si mesmas. E é isso que acontece quando alguém é entregue a si mesmo. Ele vai se corromper de mal a pior, ele será governado pelos seus desejos. Ele agirá como animal. O animal é que é assim, sem pudor, sem moral. Ele não tem alma, ele não tem responsabilidade moral. E é assim que nós acabamos nos tornando. A humanidade nessa degradação de imoralidade. E Deus ainda fala, Paulo ainda fala o seguinte: para a degradação, a parte B do versículo 24, para a degradação do corpo entre si. Essa vergonha que se estabelece em nosso corpo. Você pega uma pessoa convertida, que veio do mundão nos nossos dias, e ela converteu-se, ou ele converteu-se, depois de ter vivido uma vida promíscua, viveu em tudo quanto era vários relacionamentos, às vezes mais de um por vez. E quando você conversa com pessoas assim, o que você observa é uma vergonha muito grande, marcas indeléveis no corpo. O corpo foi degradado, foi adoecido, foi explorado ao máximo, por conta de uma vida de imoralidade sexual. Olhe as doenças que nós temos no mundo hoje. Doenças como gonorreia estão se tornando superpoderosas por conta de imoralidade sexual. Já tem uma super gonorreia que ainda não se tem tratamento para ela. As meninas precisam tomar aos 15 anos a vacina do HPV. Não é HPV? HPV. 11 é? 12 anos. Sabe por que estão dando vacina para crianças de 12 anos? Porque eles pressupõem uma vida de atividade sexual promíscua. Porque HPV é a doença de promiscuidade, em sua maior parte. Aí nós temos um mundo assim. Agora, os meninos também têm que tomar vacina de HPV, porque o câncer que estava dando no colo de útero nas meninas, está dando na garganta dos meninos. E nós sabemos por quê. É um mundo degradado, os corpos estão se degradando. Há uma teoria científica que diz que, por exemplo, a AIDS não é simplesmente um vírus, mas é uma condição do corpo desenvolvida pela agressão sexual. Ou seja, um homem ou uma mulher com vários parceiros, sendo o tempo todo recebendo a carga desses parceiros, o corpo começa a desenvolver um tipo de imunidade doentia para se defender de tantos corpos estranhos que estão o tempo todo invadindo. E se não for esta a razão real, o fato é que quem viveu no final da década de 80 sabe o que a AIDS fez com os corpos das pessoas que viviam em imoralidade sexual. Foram os primeiros a serem atingidos. Veja como é que se entrega uma humanidade. Deus não precisa fazer exatamente nada, é exatamente fazer o contrário, deixar de fazer, entregar ao desejo, e é o que nós vemos hoje.
que nós vemos hoje é um mundo tentando criar meios de amenizar as consequências desses atos. Mas ainda assim, o mundo está sofrendo por causa da sua imoralidade sexual. É assim que Deus revela a ira que vem dos céus, entregando os homens à imoralidade, à impureza sexual. E cada vez mais, os valores, a consciência se tornam frouxos. Somos mais tolerantes. Você mesmo, eu sou um cristão, você é um cristão. Se você tem um amigo não cristão que coabita, que vive, você acha natural. Às vezes você até ri dos casos, das coisas que acontecem. Porque para nós se tornou natural, se tornou uma coisa comum. Mas isso não é comum, isso é a marca do juízo de Deus, é marca da ira de Deus sobre os homens. Pornografia. Pornografia é uma coisa celebrada hoje, antes escondida, hoje celebrada. A oferta é grande, as pessoas que fazem parte disso são celebrizadas. Atores e atrizes que faziam parte da nata da Globo, também agora fazem parte do mundo pornográfico, porque não tem freios, não tem mais vergonha disso. Formadores de opiniões são pessoas notadamente conhecidas por sua imoralidade. O que se definiu sobre amor, hoje, a Bíblia chama de imoralidade. A verdade se transformou de tal forma que parece que o certo é ser imoral. É uma humanidade entregue à ira do Senhor, que a entregou aos desejos do seu coração. E isso provocou impureza sexual. Vamos ao versículo 26. O versículo 26 está conectado com o versículo 25, não é? No qual Paulo repete o refrão. O refrão é esse: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É isso que vai se repetir. Por que eles fizeram isso? O que acontece, então? Versículo 26. É um próximo passo da entrega. Antes, esses homens estavam entregues somente à imoralidade sexual, os desejos naturais de um mundo perdido. Os homens queriam se relacionar com as mulheres com os homens, sem nenhum tipo de compromisso, numa devassidão terrível. Mas as coisas vão de mal a pior, a coisa pior ainda. Versículo 26, Paulo diz: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, essa impureza sexual agora, que é entregar o homem aos seus desejos, às suas paixões, agora essas paixões se tornam qualificadas, ou melhor, desqualificadas, são paixões vergonhosas. E Paulo vai descrever essas paixões vergonhosas. Paulo usa aqui até uma expressão de espanto. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras que são contrárias à natureza. Paulo está falando aqui do lesbianismo. Da mesma maneira, assim como as mulheres, os homens também abandonaram as suas relações naturais. Observe sempre Paulo adjetivando: abandonaram relações naturais. Abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aqui nós vamos vendo essa coisa que piora a cada dia. Primeiro, uma entrega às suas paixões naturais. Afinal de contas, está atraído por uma mulher, um homem está atraído por uma mulher está atraída por um homem.
Ainda que eles estejam vivendo de forma imoral, pervertida, isso é natural. Fomos criados para ter atração pelo sexo oposto. Mas agora é que essas paixões se perverteram de um tal modo, se tornaram vergonhosas de um tal modo, que eles mudaram a natureza. Veja aquela degradação do corpo, agora atinge realmente a natureza das pessoas. Aquilo que é antinatural. E o que é natural? Natural é a forma como Deus fez, o padrão é esse. O natural não é o que se encontra na natureza. O natural é como Deus fez. Agora nós temos uma perversão da natureza, não apenas uma perversão da moral, mas da própria natureza. Uma moral pervertida, junto com uma natureza pervertida, acaba em homossexualidade. O lesbianismo, no caso das mulheres, e o ser efeminado, no caso dos homens. E Paulo deixa isso muito claro. As coisas se tornaram antinaturais. As mulheres buscaram mulheres, os homens buscaram homens. Esse quadro aqui é muito bem visto, você pode ver bem, melhor dizendo, na sociedade romana. A sociedade romana era muito depravada. Ter um homem ter um menino para explorar sexualmente era status. Na cultura greco-romana tinha cidade como Pompeia. Pompeia, as últimas escavações que descobriram a cidade de Pompeia, que foi soterrada depois da erupção de um vulcão, encontraram uma cidade de poucos habitantes, que em quase todas as ruas da cidade havia prostíbulos. Quase todas as ruas, onde se ofereciam homens e mulheres para homens e mulheres. Escravidão sexual era algo muito comum em Pompeia. As suas ruas eram decoradas com órgãos genitais, que indicavam o caminho para os bordéis. Uma cidade que tinha como principal ostentação a sua devassidão moral. A liberdade para você ter relacionamento sexual com quem você quisesse, a hora que você quisesse, pelo preço que você quisesse. Paulo está olhando para a sua cultura e ele está vendo ali a marca da ira de Deus. A cidade de Corinto, por exemplo, onde havia uma igreja, era uma cidade que de tão depravada que era a cultura daquela cidade, se criou um verbo para ela, o verbo corintianizar. O verbo corintianizar é tornar-se completamente depravado. É você sair um dia e fazer tudo o que o seu coração deseja, sem pensar duas vezes. Nesse dia você corintianizou. Mas Paulo não está refletindo apenas a sua sociedade quando olha isso. Paulo está vendo o mundo como se tornou. Nós tivemos uma oportunidade aqui de tratar sobre o homossexualismo, quando eu expus o 7º mandamento, e falamos sobre os cananeus. Os cananeus, provavelmente, uma civilização entregue à homossexualidade. E quando nós pegamos a raiz dos cananeus, ele está lá muito próximo da queda. Veio da família de Adão. Os cananeus desenvolveram um tipo de culto, de adoração, onde o homossexualismo estava no centro. Muito provavelmente o pecado de Cã foi justamente esse. Não apenas zombar do seu pai que estava nu, mas tentar abusar dele sexualmente. Então, muito cedo, a humanidade se desviou para o que é antinatural, o homossexualismo. Aquilo que é não um sinal de liberdade. Interessante como os homossexuais se definem como pessoas iluminadas, entendidas, que estão livres para um amor mais puro. A Bíblia, no seu ponto de vista, diz que não.
As pessoas que estão entregues ao homossexualismo, essa homossexualidade cultural que nós temos no mundo, na verdade, é um sinal que nos mostra que Deus entregou os homens. Deus entregou os homens a desejos, paixões vergonhosas. Olha como a Bíblia define a homossexualidade: coisa vergonhosa, coisa indecente, coisa não natural. Em um único texto, nós temos toda uma expressão de como Deus olha o homossexualismo. O homossexualismo não é uma bênção, não é para ser aceito, a prática homossexual não é para ser aceita. Pelo contrário, a prática, esse homossexualismo que nós observamos no mundo, é, na verdade, o sinal de que Deus está irado contra ele. Isso é muito grave, é muito sério, porque nós, do tempo que eu vivo, esse é o momento mais abundante nesse assunto, e como as pessoas estão abraçando essa prática. Como as pessoas estão abraçando essa prática? Inclusive dentro da igreja. Como tem pessoas se revelando, e a gente não sabe nem como isso começou. Nos surpreende como alguém pôde, uma pessoa criada no Evangelho, na Bíblia, pôde entrar numa vida dessa. Não dá para compreender, a não ser o fato de que o mundo está debaixo da ira de Deus, e Deus está entregando as pessoas. Isso, infelizmente, chega até nós. A Bíblia chama isso de perversão. E aí, Deus fez isso, entregou os homens às suas paixões vergonhosas, para quê? Para receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Observe que cada entrega de Deus tem uma consequência. Deus entrega o homem ao seu pecado e tem uma consequência. Quando o homem foi entregue à impureza sexual, a consequência é a degradação do corpo. Quando o homem foi entregue a paixões vergonhosas, à homossexualidade, eles vão receber em si mesmo o castigo merecido. E aqui é interessante, ira provoca ira. Quando Deus, em sua ira, entrega ao pecador, esse pecador vai pecar mais. Esse pecador vai de mal a pior. E quanto mais ele peca, mais irado Deus fica. Quanto mais ele peca, mais irado Deus fica. Quanto mais ele peca, mais irado Deus fica, menos graça há para ele, e ele vai até lugares onde a gente não consegue imaginar que uma pessoa possa ir. É assim que acontece. E se nada acontecer, essa pessoa irá se encontrar com Deus e irá beber o cálice cheio da ira do Senhor, que ele chama de bebida misturada, o cálice amargo da ira do Senhor. Depois disso, então, Paulo nos leva até o versículo 28, e mais uma vez nos fala de outra entrega. No versículo 28, então, Paulo fala assim, veja que o refrão se repete: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a terceira entrega. Uma disposição mental reprovável. Ele está indo de mal a pior, não é? O que nós precisamos sempre lembrar aqui é que esse homem foi entregue não sem razão. Paulo está repetindo, Deus se revelou, mostrou a sua divindade, mostrou o seu poder, os seus atributos, isso significa que Deus mostrou bondade, mostrou justiça, mostrou lealdade, mostrou misericórdia. Mesmo assim, esse homem rejeitou. E Paulo está repetindo, por terem rejeitado, Deus os entregou. Por terem rejeitado, Deus os entregou. Por terem rejeitado, Deus os entregou. Para nós não pensarmos aqui que Deus é um Deus intolerante, que simplesmente, sem paciência e porque está com raiva, está entregando os homens. Não, Deus está fazendo o que é justo.
Eu ofereci um caminho melhor, mas vocês escolheram outro. Agora vocês vão viver segundo as consequências desse outro caminho. Eu não vou mais interferir na vida de vocês. Façam o que quiserem e bem entenderem. Vocês estão entregues aos seus desejos. E os seus desejos vão levar vocês de mal a pior. E aqui tem algo que Paulo chama de disposição mental reprovável. Isso aqui é muito importante porque a mente, a nous, né, no grego, é a fonte da vida, é o coração, lá no Antigo Testamento. A nous determina seus sentimentos, a mente, né, determina seus sentimentos, determina a sua forma de pensar e determina a sua maneira de agir. Logicamente, o que vai no seu coração se revela no seu comportamento. Uma mente entregue a uma disposição reprovável, uma disposição que não agrada a Deus, é uma mente que será extremamente criativa para o mal. É uma mente que aceita qualquer ideia que é rebelde contra Deus. Paulo dá uma lista interessante aqui do que é possível quando uma mente está entregue à reprovação, quando a mente tem uma disposição reprovável, uma mente que não é para Deus. Para você entender aqui, se você for ao capítulo 12, Paulo fala que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. Por quê? Porque a disposição da mente sem Cristo é o quê? Reprovável. E se você quer viver para o agrado de Deus, a sua mente precisa ter uma disposição aprovada, uma disposição que concorde com a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando isso acontece, a disposição da sua mente muda. Ela sai do desejo de fazer o mal para o desejo de fazer o bem. Vamos ver se a gente encontra um retrato da nossa humanidade nessa disposição mental reprovável. Então, por que Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável? Paulo diz aqui, para praticarem o que não deviam, para praticarem o que não convém. São pecados muito comuns. Ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Veja, Paulo sempre vai para esse ponto. O homem está cheio de injustiça. Então, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Quais são essas injustiças? Paulo diz: maldade, ganância e depravação. Estão cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação. A depravação, já temos um retrato dela nos versículos 24 a 27. Paulo continua, então. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Veja, os sentimentos que levam à morte, ao assassinato, ao ódio, eles estão cheios de inveja, eles estão cheios de desejo de matar pessoas, eles estão cheios de rivalidade, eles estão cheios de engano e malícia. Todas essas são ferramentas que usamos contra os outros. São sentimentos que temos contra as outras pessoas. Você sabe que no século XX, foi o século onde mais morreu gente assassinada. Foi o século que mais morreu gente assassinada. Foi o século XX. 2 grandes guerras. Regimes absolutistas que mataram milhões. E ainda matam. E o século XX ele é interessante porque, na concepção do homem que se libertou de Deus, quando finalmente descobriu o racionalismo, acreditava que quando o homem se libertasse de Deus e pudesse dominar a razão, o mundo seria uma paz tremenda. Inclusive, os crentes nessa época
também se libertaram de Deus e preferiram explicar a Bíblia de forma racional, porque Deus não era mais necessário. O homem agora tinha a razão, o homem agora era dono de si, e com a razão ele não precisava de uma mística para colocar as coisas no lugar, bastava pensar corretamente, entender as coisas, e quando todo mundo dominasse a razão, o mundo seria perfeito, seria um paraíso. Não demorou muito, 2 grandes guerras, bilhões de pessoas mortas. Bilhões de pessoas mortas. Dessas guerras, regimes totalitários, antes e depois, milhões de pessoas mortas. E vivemos um século violento, foi o século XX. Nunca se matou tanta gente quanto no século XX. E nós estamos no começo do século XXI, e temos visto quantas pessoas têm morrido. E não estou falando apenas dessas mortes que acontecem nas ruas. Você mesmo já deve ter compartilhado um vídeo de um muçulmano cortando a cabeça de um cristão. Por que isso não chocou você? Por que você teve coragem de compartilhar algo tão terrível? Porque o homicídio é uma coisa que parece que está comum para nós. Na minha adolescência havia um documentário, vou chamar de documentário para não ter outra palavra, chamava Faces da Morte. Era uma série de documentários mostrando como as pessoas morriam, das maneiras mais brutais. E nós consumíamos isso. Por que o homicídio, aquela coisa terrível que aconteceu logo depois da queda, é tão comum para nós? Será que o nosso coração está cheio de homicídio? Será que é uma humanidade acostumada, tolerante, insensível, a que as pessoas se matem umas às outras? Será que é isso que nós estamos vivendo? Será que, no geral da nossa humanidade, o homicídio já não nos choca tanto? Como matamos? Cheio de homicídio. E se formos, então, a Cristo, isso se torna mais grave, porque o homicídio começa nos sentimentos que dão força a ele, coisas como ira, ódio, inveja, malícia e tudo mais. A lista dessa disposição mental reprovável vai além. Diz assim: os homens são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Eu falava hoje de manhã sobre o individualismo, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, ele preza o outro e não a si próprio. Mas é isso que é essa cultura individualista. É uma cultura do eu me basto. É uma cultura onde o que satisfaz a pessoa é a sua autoestima elevada. É uma cultura onde ninguém pensa em ninguém, todos nós estamos competindo o tempo todo. É uma qualidade você ser competitivo. Competitividade é não olhar para o outro. Competitividade é sair na frente, e quem quiser que vem atrás. Ontem estávamos assistindo o jogo lá no acampamento, Argentina e França. Para nós pouco importa, efetivamente não tem nenhum efeito se a França ou a Argentina ganhar. Se nós queremos que o Brasil ganhe, ele terá que enfrentar uma e outra, ele tem que ganhar todo mundo. Mas nós temos esse ranço com os argentinos, né? E é interessante que todo mundo, na sua maioria, ali no acampamento, torcendo para que a Argentina se desse mal. E tínhamos 2 irmãos argentinos lá. Alguém pensou neles? Não. Nós estamos competindo. E a Argentina é o inimigo. Não é? Tem que morrer. Não é? Isso é uma coisa pueril, simples, mas que mostra a nossa vida como é. Se o meu estiver garantido, se o meu caminho estiver bom, quem quiser que siga atrás. Essa disposição, essa competitividade, essa arrogância, essa presunção, símbolo de uma cultura, de um mundo de pessoas que estão entregues a uma disposição mental reprovável, estão entregues, estão debaixo da ira de Deus. Continua aqui, além destas coisas, eles inventam maneiras de praticar o mal.
são inventores de males. Eu gosto dessa passagem aqui, porque você entende por que o mundo vai de mal a pior, como as pessoas inventam coisa ruim. Você não consegue, às vezes você fica espantado sobre a criatividade das pessoas para o mal. Eu falei agora sobre esses casamentos poliafetivos, eu vi muita gente espantada. De onde surgiu essa ideia? Quem foi que teve a brilhante ideia de querer legalizar, naturalizar o que antigamente era um bacanal? Quem foi que teve a brilhante ideia de elevar ao status de respeitável aquilo que não é digno nem de falar em público? Quem foi que teve a feliz ideia de desprezar crianças se elas não nos são úteis? Quem inventou isso? Quem inventou a corrupção? Qual foi a primeira pessoa que inventou uma maneira de burlar o sistema? Como nós inventamos as coisas? Que criatividade é essa? Eu lembro que estava ouvindo uma matéria sobre vidros elétricos. No Brasil, há uma lei para que os dispositivos de fechamento de vidro tenham um sistema de segurança que, se houver alguma barreira, ele bata, então volte. Para não acontecer de, por exemplo, uma criança esmagar as mãos, ou como aconteceu em Brasília, uma criança ficou presa pelo pescoço, teve falta de oxigenação no cérebro, durante algum tempo ficou com paralisia cerebral e depois morreu, porque ficou presa no vidro elétrico do carro. É uma dica, não deixe a criança sozinha brincando com o vidro elétrico do carro. A empresa que fez o dispositivo, ela foi acionada na justiça, porque ela não colocou o dispositivo. Ela fez o sistema sem colocar o dispositivo de segurança, então a família acionou na justiça. Ela não foi penalizada, porque ela disse que o sistema que ela fez não era um sistema de fechamento, era um sistema de abertura. Um sistema de abertura não precisa ter o dispositivo de segurança. Que mente criativa! Que mente criativa! Alguém foi pago para pensar nisso. Como é que nós vamos nos livrar disso? O cara foi lá, deixa eu inventar aqui um mal para isso aí. Dá para entender essa cultura criativa para o mal? Se você olhar para a arte é degradada cada vez. Você bota um homem nu e diz que é arte. Você joga a Bíblia dentro de uma privada, coloca numa sala de museu e as pessoas aplaudem como arte. A criatividade para o mal. Pegue as danças que as pessoas estão inventando, cada uma mais degradantes do que a outra. Como é que inventam isso? Onde é que param para pensar sobre isso? Pense nos nossos políticos, como eles são criativos para o mal, como eles criam leis para nos roubar, como eles inventam coisas para nos enganar, que criatividade maligna. Mas é assim mesmo, eles estão entregues a uma disposição mental reprovável, que é criativa para o mal, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais. Chegou perto de nós agora, né? Desobedecem seus pais. Isso não é... Deixa eu explicar uma coisa, meu querido irmão e irmã, você que tem filho pequeno, não é você que está criando filhos ou vai criar. Desobediência aos pais tem sido tratado no nosso mundo como doença. Doença. Hiperatividade, bipolaridade, borderline, pessoas que não conseguem controlar o seu ímpeto, então desobedecem aos pais. A Bíblia não diz que problema moral é doença. Desobediência ao pai e mãe é um problema moral, é uma questão de certo e errado. Doença faz você espirrar, tossir e até morrer, mas não faz você desobedecer pai e mãe.
A Bíblia diz que desobediência aos pais é uma questão de uma mentalidade indisposta para o que é certo. É uma mentalidade reprovada. Então, quando você olha a rebelião dos filhos, quando a igreja olha a rebelião dos membros contra a sua autoridade, o que nós estamos vendo ali é alguém que está sendo dominado por uma mente reprovável. Não é outro problema, senão pecado. E um filho rebelde, quanto mais, um filho que não obedece aos seus pais de forma nenhuma, é um filho que está embaixo de juízo, ele foi entregue a si mesmo. Isso é muito sério. Então, desobediência aos pais, eles são insensatos, são desleais, não têm amor pela família. Amor pela família. Amor pela família. Veja, as pessoas não querem casar mais. As pessoas querem e celebram, se acontecer, matar os seus filhos ainda no ventre. Esse desafeiçoamento com quem é da sua própria carne. Nós olhamos e alguns pensam que é um avanço social, que é um direito da mulher. Isso não é um direito, isso é uma entrega. Quando uma sociedade está entregue, ela vai sim defender o aborto, ela vai sim legalizar o aborto e qualquer tipo de assassinato. Qualquer coisa inconveniente, daqui a pouco vão querer matar os velhos. Porque eles também são inconvenientes. Eles vão custar caro para as famílias. E alguém vai ter a brilhante ideia de falar assim: meu corpo, minhas regras. Eu não vou ficar aqui cuidando de velho. Quando chegar a determinada idade, não tem mais o que fazer, mata os velhinhos para eles descansarem. Até faz um cemitério bem bonito para eles. Isso vai ter ar de bondade, porque, gente, no mundo individualista, que eu tenho que cuidar do meu pai? Não precisa. Ele já viveu o suficiente. Eu estou indo ao absurdo, logicamente, mas é absurdo hoje. É absurdo hoje. Quanto aos filhos, crianças abandonadas emocionalmente, crianças que são abandonadas de todas as formas, porque os pais não têm tempo para elas. Os pais não têm tempo para os filhos. As crianças são criadas por outros, por terceiros. Então, essas crianças crescem sem a afetividade dos pais. Então, o que elas pensam? Eu não preciso do meu pai e da minha mãe. Eu posso ser independente, vou procurar amizade com outras pessoas. E há tantos pais hoje chorando porque os filhos não querem estar com eles. Mas será que isso aconteceu sem nenhum tipo de processo? Porque nós temos visto aquilo que Jesus disse como profecia e hoje é tão real. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Nós olhamos o absurdo de uma menina que matou os pais sair com o indulto de Dia das Mães. Nós temos visto no Brasil, quase todos os anos, pais matando filhos pequenos. Nos chocou o caso dos Antonoff, né? Sei lá. Como é que é? Nardoni. Nos chocou aquele caso, mas de lá para cá, sabe quantos iguais aconteceram? O último que aconteceu no Brasil, um pastor abusou do enteado e do filho e tacou fogo, com a mãe sendo conivente com isso. É constante. O Waze, ele tem um dispositivo agora para me lembrar que meu filho está no carro, para não esquecer ele lá dentro. Ótimo. Mas eu vejo a pergunta bíblica: pode uma mãe esquecer dos seus filhos se ela tiver o Waze? Não. Mas o que está acontecendo? Por que coisas tão preciosas para nós hoje já não têm tanto valor? E nós somos crentes. Por que essa humanidade já não preza por aquilo que era uma das coisas mais preciosas? O lar, a casa,
o pai, a mãe, os filhos, o avô, a avó. Parece romântico, né? Parece muito... Mas era tão bom você estar com seus primos, com seus irmãos, e aquela festa quando a gente se reúne. Mas hoje não é assim, então. Essa falta de amor pela família, que nós vemos a cada dia piorar. Implacáveis, pessoas sem compaixão. Embora conheçam o justo decreto de Deus. Olha aqui Paulo mais uma vez falando. Essas pessoas não são pessoas que não sabem o que estão fazendo, elas sabem que estão indo contra Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E aí você fala assim, pastor, escapei. Esses pecados eu não tenho. Mas quem diz que o pecado é só individual? O pecado é cultural. É isso que Paulo quer dizer, que não apenas faz, mas também aprova. Ele não está falando aqui só do fato de alguém falar, não, tudo bem, faça o que você quiser. Ele está falando de um sistema mundial, de uma cultura que aprova estas coisas, que não se incomoda com elas, que permite que elas sejam opções de vida. Pergunta para um jovem, eu já perguntei para alguns, o que você acha do homossexualismo? Ele, eu não concordo, mas a pessoa tem direito. Eu já conversei com pastores, eles falam, um pastor em especial, ele falou para mim assim, não concordo, mas por causa da minha formação, eu defendo os direitos do homossexual. Mas o direito do ser humano, o direito das pessoas, esse deve ser defendido, mas o direito de uma pessoa viver entregue a si mesmo, a Bíblia não dá esse direito a ninguém. Isso não é um direito. Pecar não é um direito de ninguém. Pecar não é direito. Em nenhum sentido. É a cultura que nós vivemos que também celebra o pecado. Celebra o pecado. Culturalmente, nós achamos todas essas coisas normais, naturais. Não quero na minha casa, mas é assim mesmo. E aí, mais uma vez, eu preciso lembrar aos irmãos, eu estou terminando. Essas coisas aqui provocam raiva na gente, não é? Tornam uma indignação em nosso coração. Mas a razão delas estarem aqui é para nos mostrar que o mundo está debaixo de uma condenação irremediável. E a única resposta para essas pessoas é o Evangelho. Porque é o Evangelho que pode salvá-las. Elas estão entregues a si mesmas. A proposta de Paulo aqui era falar para aqueles irmãos que eles precisavam investir na pregação do Evangelho, porque o mundo estava desse jeito. E aí, antes que alguém que me veja pela internet diga que eu não amo os homossexuais e sou um homofóbico, o que eu quero dizer é que essa situação que um homossexual vive é uma situação terrível para ele mesmo, ele não sabe disso. É a situação que uma pessoa imoral vive, uma menina que está entregue a si mesma, um rapaz que está entregue a si mesmo, que está se degradando, que está recebendo castigo em seu corpo. A única solução para ela é o Evangelho. Essas pessoas estão em extremo sofrimento porque estão entregues a si mesmas e acham que estão vivendo a melhor vida que podem viver. Vão de mal a pior, e as próximas gerações são assim. Essas pessoas precisam do Evangelho. O Evangelho é uma coisa urgente para este mundo. Nós temos o Evangelho. É muito bom a gente ficar aqui e ficar, nossa, que coisa terrível, caramba, não tinha visto assim ainda. Esse é o nosso mundo. É aqui que nós estamos. Essa é a realidade da nossa cultura. Inclusive, isso aqui respinga nas nossas vidas. A igreja não está dentro de uma redoma, não. A igreja não está dentro de uma redoma, não.
Dentro da igreja, as pessoas estão sendo atingidas por esse tipo de ira, de entrega. E Paulo está dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como pessoas degradadas desse jeito podem vir à luz? Como pessoas entregues a si mesmas podem voltar a viver em liberdade? Como as pessoas poderão dominar os seus desejos? Apenas se Deus os encontrar e os convencer por meio do Evangelho, e finalmente eles estiverem não mais debaixo do senhorio, entregues aos seus desejos, mas entregues a Cristo. E é nisso que está a nossa culpa. Nós também somos responsáveis por isso. Porque nós nos calamos, nós criticamos, nós achamos ruim, nós protestamos, mas nós não pregamos o Evangelho. Antes de Deus entregar a todo mundo, Ele entregou o seu próprio Filho. Jesus foi entregue pelos pecados da humanidade. E as pessoas precisam estar debaixo dessa entrega. As pessoas precisam conhecer que alguém já venceu por elas. As pessoas precisam conhecer que elas precisam ser libertas. E há um libertador. E é nós que vamos ter que contar para elas. Somos nós que teremos que contar para elas. A igreja, quando se cala a respeito disso, ela colabora para essa degradação que nós vimos hoje. Nós precisamos, irmãos, sair e pregar o Evangelho. Nós precisamos sair e pregar o Evangelho. Olha a nossa comunidade aqui. Olha a sua volta só no nosso bairro. Temos pessoas entregues às drogas. Temos pessoas entregues à prostituição. Temos famílias destruídas por causa da perversão moral. Temos adolescentes, meninos, meninas se prostituindo. Tudo aqui debaixo do nosso nariz. Essa mesma comunidade nos chama. Ela quer nos ouvir. Ela está clamando por socorro. Ela não sabe disso, mas ela está pedindo socorro, porque ela está entregue. E nós não podemos tratar isso como um trabalho para botar em relatório, não. A gente tem que entender a urgência disso. Porque senão o Evangelho não chegar neles, se não for o Evangelho, nada, nenhum programa social, nenhum tipo de ajuda do governo, nada poderá tirá-los dessa situação, eles continuarão assim. E a única coisa que eles vão conseguir entesourar é mais ira. Irão de mal a pior. Se a igreja não pregar o Evangelho, esta é a solução. Agora, o Evangelho não é só para eles, não. O Evangelho é para nós também. Nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. É assim que é o mundo. Isso aqui tudo está travestido para nós de avanço, de cultura, de liberdade, de direitos humanos. Mas isso aqui é o retrato do mundo como Deus o vê. E quem está no mundo está sujeito a isso. Eu vou repetir, quem está no mundo está sujeito a isso. Há famílias de crentes descobrindo filhos viciados em drogas. Há famílias de crentes descobrindo filhas se prostituindo. Há famílias de crentes descobrindo filhos na homossexualidade. Há famílias de crentes descobrindo filhos envolvidos com crimes. Há famílias de crentes sendo assoladas por esse tipo de pecado. Só o Evangelho pode nos proteger disso. Só a diligência do Evangelho, a pregação do Evangelho, principalmente para nós, para os nossos filhos, é o que irá nos proteger disso, porque se o Evangelho os alcançar, eles estarão livres desta ira. Eles estarão livres dos seus próprios corações e desejos pecaminosos e perniciosos. O Evangelho não é uma boa história.
Não deve ser uma história que nos faz chorar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E como eu tenho dito, o mundo está perdido. Todas as pessoas estão debaixo de condenação. Todos precisam do Evangelho. E é nesse ponto que a responsabilidade é nossa, porque nós somos a igreja. A nós foi confiado sermos embaixadores do reino, coluna, baluarte da verdade. E é essa verdade que liberta. Que por meio do nosso ministério, pessoas que estão entregues a si mesmas possam encontrar a liberdade que há em Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estávamos em situações parecidas, uma situação parecida com essa. Há pessoas com histórias terríveis aqui. Há pessoas que experimentaram esse tipo de coisa, mas que hoje podem se assentar na mesa do Senhor, como um convidado pela graça. Há pessoas que viveram a promiscuidade, entregues às suas paixões, mas hoje podem se ver puras, porque foram purificadas pelo sangue de Cristo. Podem se assentar à mesa. Tudo isso porque alguém um dia nos pregou o Evangelho. Tudo isso porque alguém teve misericórdia de nós, enviado por Deus, nos anunciou as boas novas de salvação, e o Espírito Santo do Senhor nos fez entender isso. Irmãos, que ao participar da ceia, nós nos lembremos que o convite que Deus fez foi para que a mesa fosse sempre cheia. Deus sempre deseja uma mesa cheia, todos os lugares ocupados. E o que depender de nós, do nosso esforço, lutemos para que esta mesa, a cada dia, tenha um lugar novo ocupado. Ocupado por alguém que estava vivendo assim, mas agora vive debaixo da graça de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Pai, agradecemos ao Senhor a Tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que nos transforme, ó Pai. Que não seja mais um sermão, mais uma exposição dura, desafiadora. Mas eu acredito, Senhor, que o Senhor tem nos chamado para algo novo em nossa igreja. Eu acredito que o Senhor tem olhado para nós a fim de nos usar, ó Pai. Eu tenho essa esperança sincera no meu coração, Senhor, de que, pelo ministério dessa igreja, o nosso bairro possa ser transformado. Nós não fomos chamados para salvar o mundo, mas temos responsabilidade de pregar o Evangelho, a começar do nosso quintal. E é exatamente assim que as pessoas estão, ó Deus. Nós não queremos ver, ou fingimos não estarmos vendo, ó Deus, mas quando a Tua palavra nos diz, é isso realmente que está acontecendo. E nós temos o Evangelho, Senhor. Temos o poder do Teu Espírito Santo. E temos uma santa vocação, uma convocação para, enquanto andarmos nesse mundo, pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Confessamos o nosso pecado de que não estamos fazendo isso. Temos boas desculpas. Temos o temor dos homens que nos acanha. Temos o medo de perder as pessoas, mesmo vendo que elas estão se perdendo. Ó Deus, se o Teu Espírito não mover os nossos corações, nós não faremos nada. Se o Teu Espírito Santo não vier com poder e nos convencer, nos libertar, nós não sairemos daqui. Nos reuniremos aqui dominicalmente, ouviremos um bom sermão, cantaremos cânticos e voltaremos para as nossas casas. Não permita que seja assim, Senhor. Não permita mais que seja assim. Não permita que eu seja esse tipo de pastor. Não permita que essa seja esse tipo de igreja, que apenas consome, que apenas usufrui da graça, mas não tem a disposição de ser graça para os outros. Que não carreguemos em nossas costas esta culpa, este sangue,
daqueles que, embora perto de nós, não foram avisados do perigo de uma vida sem Cristo. E que o Senhor, ó Pai, com a nossa disposição, com a nossa fraqueza, com a nossa falta de suficiência, mas com o poder do Teu Espírito Santo, nos permita alcançar os corações. E que, de fato, ó Deus, nós possamos nos alegrar no fato de que, embora as pessoas estejam entregues aos seus próprios desejos, o que faz com que elas façam coisas tão terríveis como essas que nós olhamos aqui, o Teu Evangelho é mais poderoso, a Tua graça é mais abundante, e o Teu perdão, ó Deus, Ele é poderoso para apagar qualquer pecado. Ó Deus, nos ajude em nome de Jesus. Amém.